Estamos começando mais um Connect Rádio, hoje dia 5 de setembro de 2024, estamos na nossa 14ª edição, desde já agradecer a presença de todos vocês nos assistindo aqui ao vivo no Google Meet, e para você que está no YouTube, não se esqueça, desde o início do nosso vídeo, dá um like, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal e também ativa o sininho de notificações para que todas as semanas vocês recebam em primeira mão não só os comunicados referente aqui ao nosso evento, mas também participar da nossa comunidade. Todas as semanas, às quintas-feiras, estamos aqui juntinhos, compartilhando temas relevantes, assuntos importantes para o mercado de radiodifusão no âmbito nacional. Eu sou o Felipe Rosa e vou estar aqui com vocês compartilhando a temática de hoje. Para quem está no YouTube e que ainda não participa da nossa comunidade, pegue agora mesmo o seu smartphone, escaneie o nosso QR Code e seja direcionado, seja convidado para poder fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é um grupo fechado, onde a gente sempre passa as informações pertinentes ao Connect Rádio em primeira mão, além do convite, né? A gente sempre faz os lembretes antes do evento começar, e também é no nosso grupo do WhatsApp onde a gente compartilha os conteúdos apresentados aqui dentro do nosso evento. Semana passada, por exemplo, falamos sobre o mercado da publicidade, as transformações, dados, trouxemos insights importantes para que você, emissora de rádio, possa performar ainda mais. Quais são os segmentos que mais estão investindo em rádio? Para onde o mercado de publicidade em rádio está indo? Então, participe do nosso grupo, receba em primeira mão todo esse conteúdo informativo no grupo do WhatsApp. Para quem está nos assistindo no Google Meet, mais uma vez agradecer por estarem ao vivo, né? Todas as quintas-feiras estamos aqui compartilhando conteúdo dentro do nosso Connect Rádio. Para quem está chegando em primeira mão, é a primeira vez que está assistindo a gente, a Connect Mix é uma empresa que trabalha fazendo monitoramento de campanhas publicitárias e musicais em emissoras de rádio e TV. E há 14 semanas atrás, começamos a trazer todas as quintas-feiras nosso projeto chamado Connect. Aliás, eu vou até corrigir, não é um projeto, porque inclusive hoje vamos falar sobre gerenciamento de projetos e o Connect Rádio não é um projeto. O Connect Rádio é uma missão da Connect Mix. Ok? Então, uma das nossas grandes missões é trazer revolução, trazer mais investimento para o mercado de radiodifusão, e esse nosso evento semanal ele surge justamente com essa temática: trazer conteúdo, trazer conhecimento e o principal, gerar network para você, emissora de rádio que está no interior, para você, emissora de rádio que está na capital, para você que está começando o dia a dia dentro de uma emissora de rádio. Aqui, leve em consideração, estamos trazendo conhecimento de ponta, dados de ponta, estudos de mercado para que você possa cada vez mais estar adequado, direcionado nesse mercado de radiodifusão. E, reforçando mais uma vez, escaneie o QR Code, venha fazer parte da nossa programação. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, pontualmente, estamos ao vivo aqui com vocês. No dia de hoje, vamos trabalhar uma temática que, acredito eu, que 90% dos participantes do Connect Rádio ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, de entrar nos pormenores. Muito se fala sobre projeto, muito se fala sobre organização, muito se fala sobre operação e ouso afirmar, 90% dos participantes não sabe distinguir o que é uma operação e o que é um projeto. Comumente confundem, né? Inclusive, até aqui no início da nossa live, eu estava comentando que o Connect Rádio é um projeto, mas já fiz questão de corrigir naquele exato momento. Connect Rádio não é um projeto. Comumente, principalmente nós brasileiros, temos esse viés de acreditar que tudo é um projeto, tudo que a gente começa é um projeto. Mas não necessariamente, tá? Inclusive, já dando um breve spoiler, projeto tem que ter data de término. Se não tiver data de término, isso não é um projeto. Passa a ser uma operação. Isso é um pouco mais do que a gente vai estar falando aqui na nossa manhã de hoje e focando 100% em estratégias para que você, emissora de rádio, possa aplicar no dia de hoje um bom
uma boa gestão de projetos no seu dia a dia, dentro da sua emissora, dentro dos seus programas, dentro das operações que são feitas diariamente dentro da sua emissora de rádio. Nessa nossa 14ª edição, a gente vai focar um pouco mais nessa parte de gestão para justamente poder auxiliar você a performar ainda mais, principalmente no que tange a monetização. Como que uma boa gestão de projetos pode impactar positivamente a receita da sua emissora? A Connect Mix, inclusive, oferece uma plataforma de graça, a plataforma de parceiros. Reforço, não é uma plataforma de gestão de projetos, ok? É uma plataforma que você consegue gerenciar campanhas, mas isso entra dentro do processo de um determinado projeto que pode ser elaborado e executado dentro da sua emissora. Quando a gente imagina o dia a dia de empresas tradicionais, indústria, comércio, radiodifusão, mineradoras, instituições de ensino, sempre a gente precisa pensar como uma empresa. Uma emissora de rádio tem todo esse viés performático, esse viés comunicador, que dissipa conhecimento, que dissipa informação, mas é uma empresa. E o dia a dia de uma rádio tem, lógico, suas particularidades, mas tem as suas similaridades, por exemplo, com uma fazenda também. Assim como tem similaridade com a Connect Mix, assim como também tem similaridade com uma empresa varejista, um supermercado, por exemplo. E os principais pontos que vocês precisam notar, as similaridades, é que toda e qualquer empresa, no seu dia a dia, possui os seus insumos e possui os seus produtos ou serviços. Independente de qual seja o setor, de qual seja o segmento, todo e qualquer negócio, toda e qualquer empresa possui os seus insumos e, lá na ponta final, a entrega dos seus produtos e dos seus serviços. Quando a gente imagina o setor do agronegócio, inclusive referenciando aqui na nossa apresentação, no agronegócio, a principal matéria-prima do agronegócio está lá na fazenda. É o gado, são as plantações, e essa matéria-prima, essa matéria bruta, a partir do momento que ela vai para dentro das indústrias, ela sofre um processamento. Na ponta final, nas gôndolas de supermercados, de mercearias, a gente vê o produto finalizado. Analisando para o dia a dia de uma emissora, quais são os insumos? E aí eu estou literalmente provocando vocês. Participem aqui no chat. Quero ver a interação de vocês, tá? Quais são os insumos de uma emissora de rádio? Levando em consideração que no agronegócio pode ser a plantação, a colheita. A colheita, na verdade, é um processo, né, para se estratificar os insumos. Dentro de uma emissora de rádio, qual é a matéria-prima? Vocês já pararam para pensar e refletir que essa matéria-prima ela é extremamente importante, porque sem essa matéria-prima vocês não vão ter o produto final, vocês não vão conseguir se comunicar? O que vocês acreditam que possa vir a ser os insumos, a matéria-prima de uma emissora de rádio? De modo bem acessível, os insumos de uma rádio. O radialista, vocês concordam comigo que é um insumo? A notícia, ela também é um insumo, é uma matéria-prima. Por muitas das vezes, a gente encara a notícia, o anunciante, como algo comum, por osmose, naturalmente ele acontece. E é aí que mora uma grande falha, um grande erro de boa parte das emissoras de rádio. Tratam isso como se fosse algo normal, isso está no meu dia a dia e eu não preciso me preocupar. Naturalmente isso acontece. E aqui já puxando o gancho, você, emissora de rádio, precisa cuidar dos seus insumos. Felipe, mas o que isso tem a ver com gerenciamento de projetos? Sem insumos, você nem inicia um projeto. Parece besta,
mesquinho da minha parte falar que a notícia ela pode não chegar em uma emissora de rádio, mas isso acontece. Acontece e muito. Hoje, boa parte das emissoras acabam dependendo de uma notícia que vem por portais de notícia. Já pararam para pensar e refletir que nem sempre a internet na sua emissora de rádio ela está funcionando? Se a internet cai, um dos seus principais insumos deixa de chegar dentro da sua empresa, dentro da sua emissora. E, consecutivamente, não tem como processar se eu não tenho insumo. E lá na ponta final não tem como entregar um serviço. A mesma coisa são os clientes. Seus clientes são insumos. Supermercado, açougue, loja de material de construção, independente de qual seja o segmento, o setor dos seus clientes são insumos. Se você não tiver um comercial estruturado, esse insumo deixa de chegar dentro da sua emissora. Ele esgota. Então, ter um planejamento, uma boa gestão dos insumos é o requisito básico para vocês conseguirem ter uma boa prestação de serviço, entregar um produto final. E isso tem tudo a ver com gerenciamento de projetos. E as empresas, não só as grandes, as médias e também as pequenas e as microempresas, elas quebram, elas fecham as portas justamente por não ter uma boa gestão dos seus insumos, uma boa gestão das suas matérias-primas. E aí não tem produto e não tem serviço lá na ponta final. Quando uma notícia ela chega dentro da emissora, ela não vai ser simplesmente lida, né? Alguém vai ter que visualizar. Dentro das grandes emissoras, das grandes redes, inclusive tem o time de redação que vai trabalhar dentro dessa notícia, criar, de fato, uma matéria personalizada para ir ao ar dentro da sua emissora. Então, concordam comigo que essas atividades, essas tarefas que são feitas no meio do processo, ou seja, no tratamento do insumo para poder ter lá na ponta final os produtos e os serviços, eles são rotineiros, eles possuem processos. E aí eu vou colocar um grande parênteses aqui. Processo é algo que é organizado. Aliás, existem processos também não organizados, né? Mas processo, para poder fazer sentido dentro do seu negócio, ele precisa ser organizado. Não adianta nada você ter os seus insumos, a sua notícia, o seu cliente, as campanhas entrando dentro da sua emissora, se você não tiver um bom rastreio dessas atividades e criar processos, ser crítico quanto a esses processos. Então, corrigindo, tratando, resguardando os insumos, comecem a trabalhar nas atividades. Criem processos, para que lá na ponta final vocês possam ter uma boa prestação de serviço. Sendo, por exemplo, o anúncio de um supermercado. Certo? E quando a gente analisa os dois principais tipos de processos, né, praticamente únicos, o processo estruturado é algo que a gente consegue literalmente organizar e que estar organizado. Agora, já um processo não estruturado é pura desordem. Inclusive, essa imagem, ela talvez reflete um dos processos onde é praticamente uma orquestra funcionando em real time. Eu não sou lá fã de beisebol, mas eu acho fantástico o quão organizado é a equipe de beisebol, as duas, né, que estão ali em campo. Porque enquanto o pitcher, que é o cara, o arremessador, nesse caso, essa pessoa, a partir do momento que o arremessador ele lança a bola de beisebol, o arrebatador, ele precisa se preparar para rebater aquela bola. Eu, inclusive, falei arrebatador, né? Rebatedor. O rebatedor, ele precisa se preparar. E vocês já pararam para pensar que se esse rebatedor piscar no momento errado, ele não vai conseguir rebater a bola? Vocês já pararam para refletir que no dia a dia, dentro da sua empresa, dentro da sua emissora, dependendo do setor,
dependendo do produto ou serviço que vai ser entregue, o simples fato de pensar um milésimo, um centésimo de segundo pode fazer completa diferença. E ao mesmo tempo que o cara vai lá e rebate essa bola, ali com o taco, outro cara tem que correr para poder catar essa bola. Então, literalmente, no beisebol, não estou dizendo que é o único, tá? Existem vários outros esportes que também necessita ter um processo extremamente estruturado. E um time de futebol onde você tem processos estruturados são os grandes times que conseguem vencer campeonato. A sua emissora de rádio, se não tiver processos estruturados, você pode ter certeza, uma das primeiras coisas que vai acontecer é fluxo de entrada de novos clientes vai começar a baixar. É perceptível. Empresa que não está bem estruturada, ela não consegue crescer. É o primeiro sintoma. O primeiro sintoma. E empresas que começam de modo desestruturado, elas tendem a crescer ali dentro dos primeiros dias, semanas, meses, talvez até anos. Talvez isso consiga perdurar por 10 anos. Talvez até 20. Mas em períodos atuais de alta competitividade de mercado, onde você, emissora de rádio, talvez não é a única dentro da sua cidade, e onde agora os digitais influencers, onde as redes sociais, elas começam a bater na porta, se o seu processo não for estruturado, desculpa, mas infelizmente o seu negócio está fadado ao fracasso. Isso vale para a agência de publicidade, isso vale para a empresa de tecnologia, isso vale para todo e qualquer negócio. Se não tiver uma estruturação de processo, e se o principal, tá? Se o seu time não estiver adepto a estruturar processo, você precisa de alguém para poder estruturar. Tem que contratar. Tem que capacitar, porque também não adianta só, uma andorinha só não vai fazer verão. Então, capacite o seu time. Aquelas pessoas que não estiverem propensas a trabalhar com processo, lista negra. Já começa a criar uma lista negra. E para que serve essa lista negra? Uma hora ou outra essa pessoa vai sair da sua organização. E pode ter certeza, toda empresa já tem a sua blacklist. Então, colaboradores, pensem. Você, enquanto gestor, você, enquanto assistente, analista, já vai pensando. O que eu posso estruturar de processo dentro do meu setor, dentro do meu segmento? Esse é o primeiro passo. Na tirinha abaixo, a gente visualiza uma empresa onde possui processos não estruturados. E muita gente se orgulha de trabalhar na desordem. Inclusive, é bem comum, né? Empresário, executivos de mercado, gestores de, inclusive, emissoras de rádio, se orgulhar de ir lá fora, vender uma programação, chega dentro da emissora e faz um caos danado. Um caos danado. E nem sempre a culpa é do gestor. Às vezes a culpa é do diretor, que não pôs ordem dentro de casa. Agora, vendeu, e se chega dentro da sua emissora e está tudo desorganizado, o material não chega a tempo para a OPEC, às vezes o material chega, mas não tem TI. Se você faz esse processo de venda desorganizado e essa venda, esse novo cliente, essa nova campanha chega desorganizada dentro da sua emissora, só vai causar mais desordem. Já começou desorganizado na venda, chega dentro da OPEC desorganizado, vai programar de modo desorganizado, vai ter uma entrega falha, a Connect Mix vai lá auditar, vai chegar e-mail de notificação falando que a campanha não está pontuando assim como deveria, e aí chega no final da campanha o cliente está insatisfeito. Passa 1, 2 meses, o cliente vai lá e encerra o contrato. Eu acho que vocês não querem isso para o dia a dia. Então comecem a organizar lá na ponta, do lado de fora da emissora. Setor comercial precisa se estruturar e vender no papel de pão, vender em planilha de Excel, isso é coisa de passado. Passem a utilizar um CRM. Inclusive agora eu já não me recordo mais qual, se foi o 05 ou o 06, mas depois vocês podem buscar dentro da nossa playlist do Connect Rádio no nosso canal do YouTube. Falamos sobre máquina de vendas. Então, retoma lá no nosso Connect Rádio, falando sobre máquina de vendas para emissora de rádio. Comece a estruturar o seu time comercial, os processos comerciais, de modo organizado. Organizado.
É inadmissível comercial trabalhar sem um CRM. Se já tem um cliente, já tem que ter CRM. A má gestão das vendas provoca uma má gestão na entrega de valor. Então, utilizem um bom CRM. Existem vários no mercado, inclusive boa parte deles até de graça. Então, não é mais desculpa que eu não tenho orçamento. E na pior das hipóteses, entra numa ferramenta de gerenciamento de projetos, cria um CRM ali dentro, simplesmente para fazer a gestão dos processos, tá? A grande vantagem de se utilizar um CRM, time de vendas, né? Já falando de processos comerciais, é você automatizar fluxos, criar cadências, ou seja, eu sei quantas vezes por dia eu preciso contactar com aquele determinado prospect para converter ele como cliente, eu preciso negociar X vezes durante um determinado período para ativar uma determinada campanha, é isso, tá? E o principal, inclusive meu celular está aqui fazendo a câmera, né? Eu ia pegar o celular para poder demonstrar para vocês. Isso já é coisa do passado, pegar telefone para poder ligar para cliente, pegar celular. Principalmente telefone físico, e eu sei que isso acontece muito. Dentro do CRM, você instala o VoIP de qualquer lugar do planeta que você tiver, conectado na internet, você consegue entrar em contato com o seu cliente em uma única tela, via e-mail, via WhatsApp, via SMS e via ligação. E ainda grava a ligação, transcreve a ligação, uma inteligência artificial por trás vai analisar a transcrição e vai te apontar. Fulano, você foi equivocado nesse e nesse ponto. Você precisa resolver esse e esse ponto na sua carta de vendas, na sua oferta, no seu script, porque ali você está tendo uma falha. Alguns CRMs, inclusive, ele faz avaliação dentro da sua negociação, qual o percentual de probabilidade, qual a chance de você conseguir fechar negócio com aquele cliente, com aquele prospect, né? Porque cliente é só quem já fecha contrato. Então, ele já te dá esse percentual. E ao invés de você ficar trabalhando por igual com todo e qualquer negócio, você vai focar prioritariamente naqueles que estão mais propensos a fechar negócio. Concordam comigo? Isso é estruturar processo comercial. Tudo o resto é balela, tudo o resto é improviso. Tudo que está na cabeça, os seres humanos são substituíveis dentro da organização, já começa por aí. E se todo o processo da sua emissora de rádio está na cabeça, no cérebro, na mentalidade de algum colaborador, mesmo que seja sócio, dono, e se essa pessoa adoecer? Quem vai ter acesso a esse processo? Se essa pessoa precisar se afastar? Se essa pessoa morrer, a empresa vai morrer também? Não pode ser, né? Então, a ideia de se trazer estruturação de processos para dentro da sua emissora de rádio é organizar o fluxo. E não adianta nada eu falar de gestão de projetos se os processos não estiverem organizados. Então, fiz esse intervalo aqui no meio da nossa apresentação para poder ressaltar o quão é importante ter processos organizados, processos estruturados. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas o que é um projeto? Já falamos de processos, falamos de insumos, falamos de produto, falamos de serviço, de atividades. E o que vem a ser um projeto? O projeto, segundo o PMI, ou PMI, na sigla em inglês, projeto nada mais é do que esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. Definidos. Se você não tem definição, se você não tem um período, uma faixa temporal de execução, esquece, isso não é um projeto. Isso é tudo, menos um projeto. E tudo que você for desenvolver dentro do seu negócio, e você precisa de um determinado resultado, concorda comigo que ele tem uma data, ele tem que ter uma data de fim? Por exemplo, vamos lançar um novo programa. Se vocês forem lançar um novo programa com um novo radialista, ou às vezes até mesmo utilizando já um radialista da base da sua emissora, concordam comigo que vocês deveriam tratar isso como um projeto? Qual é o projeto? Lançamento do programa Connect Rádio, por exemplo.
Inclusive, eu montei um projeto para poder lançar esses nossos encontros semanais. E o que tem dentro do projeto? Por exemplo, um projeto de um lançamento de um programa. Eu preciso estruturar quando eu vou começar a planejar, como eu vou executar esse planejamento, qual é a data de término, e aí, falando de lançamento de programa, a data de término pode ser, por exemplo, literalmente o dia do lançamento da primeira edição daquele programa. Concordam comigo? Mas ele pode ser depois também, a data de término? Pode. Pode ser o dia seguinte, pode ser na semana seguinte. E por que pode ser posterior à data do primeiro programa? Porque às vezes dentro do projeto você aloca que durante 2, 3, 4, 5 dias você vai executar pesquisa de mercado para poder acompanhar o lançamento daquele novo programa. E aí eu concordo, a data de término pode ser no dia seguinte ou uma semana posterior. Mas isso tem que estar documentado, isso não pode estar só na sua cabeça. Preferencialmente, escreve isso, compra um quadro branco, faz um Kanban, uma listagem de atividades que precisam ser feitas, as atividades que estão sendo feitas e as atividades finalizadas. Faça uma boa gestão disso e coloque a data de entrega. Tudo que não tem data de entrega não é um projeto. E tudo, aliás, vou até voltar mais um passo. Emissora de rádio é uma empresa, né? Empresa existe para poder dar lucro. Empresa não é uma instituição de filantropia. Não tá, o dono da rádio não está te contratando para te pagar um salário e você fazer o que você quiser. Não. O dono da emissora, ele está te contratando, ele está te empregando para obter algum determinado resultado. E esse resultado, ele tem que ter uma faixa temporal. Por exemplo, até o dia X a gente precisa entregar isso, até o dia Y a gente tem que entregar outra coisa, trazendo para a realidade das emissoras de rádio. Você precisa me trazer 4, 5, 10 novos clientes por mês. A data de início do mês é a data de início, a data de término é o último dia útil do mês. Agora, comercial que é comercial raiz mesmo, sem ser comercial Nutella, dia 31 do mês, 23 horas e 59 minutos, num domingão ainda é dia útil. A data final não é o último dia do mês? Ah, mas o último dia útil é dia 28, dia 29, sexta-feira. Não, até dia 31 para poder bater a meta, não é? Então, faça bater a meta. Então, mais uma vez, esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definido. Quais são as diferenças entre operação e projeto? Operação são atividades rotineiras, elas são recorrentes, elas são repetitivas. Por exemplo, manutenção de um sistema integrado tipo ERP, filtragem de dados dentro da censura, montar programação diária. Isso é uma operação, isso não é um projeto, todo dia executando a mesma coisa, é rotineira. Ah, Felipe, mas é uma atividade que eu não faço todos os dias, mas eu faço ela dia sim, dia não. Ainda assim é uma operação. Se ela é recorrente, ela é repetitiva, ela é uma operação. E já o projeto, ele é temporal, ele tem data de início e ela tem data de término. Por exemplo, o desenvolvimento de um software. Tudo que não tem data de entrega, inclusive eu falo muito isso com o nosso time de desenvolvimento, aqui na Connect Mix, tem que ter data de entrega. Se não tem data de entrega, vira uma operação. E aí não tem como gerenciar algo onde eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei como eu vou chegar, eu não sei quanto vai custar, eu não sei com quem eu vou estar, e muito menos quando eu vou entregar. Eu tenho que ter essa linha de escopo, tá? E no mundo ideal, a gente sempre trabalha os dois em conjuntos. Ambos eles são realizados por pessoas, possuem recursos limitados, são planejados, executados e controlados. Possuem recursos limitados. Observem essa frase. Toda empresa, ela é formada por pessoas, mas se a empresa também não tiver recurso, não vai ter pessoas e não vai ter negócio, não vai ter empresa. Então, recurso, ele é muito importante. E se o recurso for dinheiro, tem que observar como está a saúde financeira. Se o recurso for tempo de execução, tem que ficar de olho no tempo de execução. Se são 10 dias, é 10 dias, não pode ser 11.
Porque a partir do momento que aquele seu projeto ele vai perdurar por 10 dias e ele passa a ter 11, já atrasou 10%. É 10% a menos de tempo que você tem para alocar em um outro projeto. Que ao invés de ter 100% de tempo, vai ter só 90%. E pensem sempre nisso. Um atraso, ele provoca atraso não só no atual projeto, mas nos próximos também. Então, tomem conta, principalmente dos recursos ali dentro. Lembrando que pessoas também são recursos. Às vezes o seu time ele é pequeno e com aquele pequeno time você não vai conseguir atingir aquele determinado projeto. Então, antes de começar a executar, precisa sentar e planejar dentro dos recursos que você tem. Características de um projeto: produto, serviço ou resultado único, desenvolvimento progressivo e possui uma faixa temporal. Exemplos de projeto: desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Dei aqui, por exemplo, também vocês podem utilizar lançamento de um novo programa, mudança organizacional de uma empresa, desenvolver um novo veículo de transporte, desenvolver um sistema de informação, construir um edifício ou fábrica, construir uma estação de tratamento de água, implementar novos processos de negócio ou procedimento. Tudo isso aqui, exceto construir uma fábrica, né? Todo o restante aqui vocês podem utilizar como projetos dentro da sua emissora. Vocês não vão construir fábrica, pelo menos, né? Eu acho que boa parte dos nossos participantes ainda não são fábricas de conteúdo. Agora, se for, opa, fábrica de conteúdo pode ser um projeto dentro da sua emissora de rádio. As grandes redes, por exemplo, são grandes fábricas de conteúdo. Elas produzem conteúdo e dispara isso para sua rede, tá? Se for o seu caso, né, rede que esteja aqui presente, tá aqui um outro exemplo de projeto que pode ser executado dentro da sua emissora. E o legal é que o gerenciamento de projeto, ele permeia e ele tem ligação com demais disciplinas. E quando a gente fala de disciplinas, leva em consideração que dentro da sua emissora de rádio, você precisa de um time multidisciplinar. Ter um time multidisciplinar são pessoas, a sua organização formada por pessoas que possuem não só formações diferenciadas umas das outras, mas que possuem conhecimentos. Às vezes não é necessário uma faculdade de administração para poder saber administrar uma emissora de rádio. A vivência na administração de uma emissora de rádio talvez pese até mais do que 4 ou 5 anos dentro de uma faculdade. Mas estudar conhecimento sobre administração, mesmo que você atua na administração da rádio por 30 anos, é importante. O mundo está em constante mudança. E você adaptar isso para as áreas de aplicação dentro da sua rádio, ou seja, fechar esse ciclo, quando a gente adota práticas, execuções, conhecimentos dentro do seu dia a dia, dentro das áreas, dentro da sua emissora, a gente, além de fechar o ciclo, começa a trabalhar num conceito de osmose. E como assim osmose? Vocês armazenam conhecimento, dissipam conhecimento, o conhecimento ele começa a perdurar dentro da organização. Os outros setores vão enxergar que vocês estão utilizando novas práticas dentro da organização e isso acaba motivando outros setores e assim por diante. Então, muitos de vocês podem até estar pensando, Felipe, mas só tem eu aqui da minha emissora, por que eu tenho que começar a fazer uma boa gestão de projetos? Comece no seu setor. Você vai observar que isso vai perdurar e vai começar a permear dentro dos outros setores. Também tem outros aspectos de gerenciamento de projetos que vocês podem utilizar dentro da sua emissora. Por exemplo, uma boa gestão de projetos na linha financeira. Além de que, né, todos os projetos dependem do financeiro. Todos os projetos também dependem dos recursos humanos, ou seja, as pessoas que estão dentro da sua emissora. Uma emissora de rádio não é formada somente por radialista, assim como não é formada somente por programadores, por OPEC, por TI. E marketing. A integração com marketing ela é crucial para um bom planejamento. Ainda mais quando você quer refletir isso para a comunidade. Demonstrar a boa organização do seu negócio. Tá? Você estar organizado dentro do seu escritório, dentro da sua emissora, não quer dizer que lá na ponta final as empresas, a comunidade vai observar essa sua boa gestão. Então, saber como comunicar também, isso é importante. Quando
E eu sei, praticamente todas as emissoras de rádio no Brasil, elas promovem eventos, shows. Leve em consideração que um show, ele também é um projeto. Se a sua emissora de rádio, às vezes, não está como organizadora, mas está como patrocinadora, mas dentro daquele evento você vai ter um stand, vai ter alguma ação promocional, isso é um projeto. Comece a rascunhar. Ponto importante, tá, pessoal? Eu estou fazendo uma introdução à gestão de projetos. Eu não vou trazer aqui como montar um ciclo de um projeto, pelo menos não no Connect Rádio 14. Depois a gente pode até trazer isso como temática. Ciclo de projetos, tá? E é bem legal, bem interessante. Porque a partir do momento que a gente começa a visualizar esses ciclos de projeto, vocês começam a enxergar isso de forma mais tátil. Só que eu preciso introduzir primeiro o tema de gerenciamento de projetos. Em tempos atuais, de inteligência artificial, de Google, de ChatGPT, depois digitam lá, quero implementar ciclo de projetos dentro da minha emissora de rádio. E ele vai te dar várias dicas, né? Falamos em alguns dos Connect Rádios, trazer a temática de inteligência artificial aqui para emissoras de rádio. E estou pensando seriamente, tá? Existem pouquíssimas pessoas no mercado falando sobre inteligência artificial, pouquíssimas, né? Onde a gente tem um planeta Terra aí com 8 bilhões de pessoas, 0,000x% de pessoas estão falando ainda sobre inteligência artificial. O mercado ainda está crescendo, né? Já movimenta mais de 1 trilhão, mas no mercado rádio tem pouca gente. Um dos poucos que eu conheço que fala bastante sobre inteligência artificial e de modo superficial para as rádios, né? É o Fernando Morgado, que inclusive tem bastante conteúdo no Instagram. Inclusive, ele vende curso de inteligência artificial aplicado à emissora de rádio. Aqui no nosso Connect Rádio, a gente vai trazer conteúdo e conhecimento, assim como estamos fazendo há 14 semanas, de graça, tá? Então não se preocupem, a gente não vai vender curso para vocês. Não é a nossa finalidade, né? O nosso negócio aqui é trazer insights para que você, emissora de rádio, possa performar mais, utilizar as nossas ferramentas, que também são de graça, mas com resultado final, trazer satisfação para o mercado da publicidade. Hoje o nosso ganha-pão é fazer as campanhas dos nossos clientes performarem cada vez mais, tá? Então, trazer esses conteúdos é de extrema importância e relevância para a gente. Para quem quiser depois, né, estudar um pouco mais sobre gestão de projetos e até obter certificações, existem várias associações no mundo que trabalham, disseminam e inclusive certificam profissionais quanto a gestores de projetos. O mais famoso deles é o PMI ou PMI, né, que é uma instituição internacional que tem várias chancelas, vários escritórios aqui no Brasil. Mas não somente aqui, o PMI também está presente em outros países, mas também tem o IPMA, que é uma associação internacional de gerenciamento de gestores, né, de projetos. A gente também tem um fórum bastante famoso, um fórum japonês, que é o JPMF, e também tem uma associação internacional presente lá na Austrália, que é bastante conhecida, o AIPM. Mas o PMI, PMI é o mais conhecido, o mais famoso, inclusive, provavelmente vocês já devem até ter se deparado com esse material em livrarias, em bancas, que é o PM Book. O PM Book nada mais é do que um guia que auxilia pessoas a montarem os seus projetos. É um guia grossão, tá? É um livro bem espesso, que inclusive vocês conseguem encontrar bastante resumo, conteúdos do PM Book disponível na internet, tá? Isso de graça. O guia, ele não é de graça, né? Mas vocês conseguem achar bastante conteúdo aí de graça. E dentro do PMI, existe uma formação, o PMP, que é uma certificação, onde, na verdade, uma formação não, uma certificação para poder reconhecer realmente as pessoas que estão atuando como gestores de projetos. E existem vários gestores de projetos no mundo que não têm essa certificação. Num cenário ideal, gestores de projetos deveriam ter essa certificação. É um reconhecimento de uma das maiores instituições voltadas para gestores de projetos para poder realmente validar. É um selo, né? É um selo de qualidade para poder reconhecer que aquela pessoa, de fato, é um bom gestor de projeto. O resto é tudo júnior e pleno, né? Cara sênior mesmo, gestor de projeto sênior, todos eles vão ter uma certificação do PMI.
Quais são as áreas de conhecimentos dentro do PMBOK e como eu quero abordar isso aqui para você no seu dia a dia, emissora de rádio? Antes de começar a montar um projeto, você precisa entender se esse seu projeto, se esse lançamento de um programa, se um projeto de estruturação de um playbook de vendas para a sua emissora de rádio, um evento que vai ser co-realizado com a sua emissora, ou até mesmo 100% realizado por vocês, participação em um evento XPTO, onde você vai ter um stand. Reflitam se esse seu projeto ele possui integração com algum outro projeto. Se ele conversa com algum outro projeto que está acontecendo dentro da sua emissora. Por exemplo, às vezes vocês vão estar fazer uma cobertura dentro de um evento. Concordam comigo que tem 2 projetos ali? Vocês estão participando do evento, às vezes até como organizador ou patrocinador, então a gente tem um projeto disso, e o segundo projeto é montar um estúdio móvel, temporário, dentro desse evento. São 2 projetos. Concordam comigo que pode haver uma integração entre esses 2 projetos? Então façam um planejamento dessa integração. Se tiver pessoas aqui de TI, da rádio, né, tá pensando em integração de API. Não, não é isso, tá? A gente está falando de integração de projeto. Então, trabalhar 2, 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo precisa de uma boa integração. E a principal falha, e eu conheço várias rádios que cometem falhas nesse sentido, patrocina o evento, monta um estúdio no evento e a comunicação de ambos não acontece de modo síncrono. E eu nem estou falando da transmissão no ao vivo, tá? Estou falando da comunicação, a tonalidade, o jeito de estar, de se portar dentro do evento. Ele não tem liga. Isso porque não teve uma boa integração dos 2 projetos. Escopo do projeto. Aí sim, eu visualizei se o meu potencial projeto ele vai integrar com outros projetos que já estão acontecendo ou que vão acontecer dentro daquele evento, por exemplo, né, que eu dei aqui, por exemplo. Agora sim, precisa começar a montar o escopo do projeto. O rascunho, tá? Então comece a rascunhar. Quais são as definições? O que a gente quer obter? Quais serão as verificações que eu preciso dentro desse projeto? Como que eu vou fazer um bom controle de mudança? Porque projeto, ele está suscetível à mudança. Às vezes a gente começa de um formato e a gente termina do outro. Eu preciso fazer esse controle. Porque senão, além de eu estar indo para um outro rumo, ao invés de estar indo para norte, eu estou indo para leste, opa, preciso novamente documentar. Se mudamos a nossa trajetória, faça esse registro. O tempo do projeto, ele é extremamente importante. Precisa-se ter definição, sequenciamento, estimação e controle das atividades. Custo do projeto. Bons projetos começam e eles não conseguem finalizar justamente por não ter um bom planejamento de recurso financeiro, estimativa dos custos. E o principal, fazer o controle, né? Inclusive eu e o Juninho do comercial aqui do musical, a gente estava no evento aqui em Florianópolis e o Joel J estava no palco principal palestrando e ele estava falando que o custo financeiro de uma empresa é igual à unha do dedo, né? Só vai crescendo. Se você não cortar, só vai crescendo. A mesma coisa é o custo de uma empresa. Se você não começar a cortar, só vai crescendo. E quando a gente fala de cortar, não é cortar pessoas, desligar, não é isso, né? É fazer uma boa gestão, é aparar as arestas, tá? Então, fazer esse controle do custo, ele é extremamente importante. Qualidade do projeto. A gente precisa se preocupar, inclusive, com a garantia da entrega. Como vai ser essa entrega? Às vezes se projeta algo, um evento super legal, um programa super legal, e a entrega é extremamente razoável, para não dizer horrorosa, né? O time de tecnologia também tem que se preocupar muito com isso. Não adianta ser o negócio mais bonito do planeta, mas não ser funcional. Qualidade não é beleza, tá? Qualidade não é beleza. A qualidade, inclusive, ela é subjetiva, né? Para mim, a qualidade é uma coisa, para você, a qualidade é outra coisa. A qualidade da entrega, tá? O que para mim é funcional, não necessariamente para você é funcional. Então, isso tem que estar documentado. Qual a qualidade desse projeto? Qual o controle, a garantia da entrega? Recursos humanos do projeto, até comentei agora há pouco, né? Todo projeto, toda empresa, ela é formada por pessoas. Então, planejar, adquirir, ou seja, contratar e desenvolver esses times é importante.
Inclusive até corte, tá? Não necessariamente um projeto vai começar com 10 pessoas e ele vai terminar com 10. Ele pode terminar com 12, assim como ele pode terminar com 2. Comunicações do projeto. Aqui está talvez uma das maiores falhas. Você tem um projeto organizado, estruturado, muito bem definido os insumos, as atividades, os processos, a entrega final, o produto e serviço, mas não tem uma boa comunicação. Não tem um canal de comunicação oficial. Às vezes a sua emissora ela vende que o canal oficial de comunicação é o e-mail, mas seu time comercial só trabalha no WhatsApp. E aí o time de vocês já combina, né? Todo mundo da emissora de rádio tem um grupo de WhatsApp, mas aí de repente começa a ter mensagens paralelas. Opa, já está tendo falha na comunicação. Coisas que realmente não importam para todo mundo da organização, ou pelo menos para aquele setor, não tem problema ter uma conversa paralela. Mas o problema é ter conversa paralela de algo que é para o time, que é para a equipe, que é para o setor, ou até mesmo para a emissora como um todo. Essa falha de comunicação é hoje, né, uma das principais causas para fracassos em grandes projetos. Riscos do projeto é algo que quase ninguém faz, exceto quando você tem um gestor de projetos, né? O que é o risco do projeto? É você planejar e mapear, o principal, mapear quais são os riscos desse projeto. Por exemplo, risco financeiro, risco de RH. Pessoas são substituíveis, assim como pessoas do nada podem sair da sua organização. Se a sua base de conhecimento está com aquela pessoa, e aí? Vai perder essa base de conhecimento? Terceiro, outro grande risco, que as pessoas nem sempre esperam, falta de insumo. Uma das primeiras coisas que eu falei aqui na nossa live de hoje. Falta de insumo. Se eu não tenho uma boa gestão dos meus insumos, eu não tenho nem entrega final. Então, mapeie todos esses riscos e comece a tomar ações para monitorar, controlar e o principal, mitigar, reduzir esses riscos. E isso não é uma tarefa somente da empresa. Isso importa para a empresa, mas é tarefa de cada setor, de cada área. Mitigar os riscos. Sempre, 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 sempre. E por último, e não menos importante, aquisições do projeto. Porque às vezes você precisa comprar coisas, comprar insumos. Não necessariamente pessoas, né? Também não fiquem pensando que insumo de rádio é sempre a pessoa, não. Inclusive, por exemplo, né? Uma antena de transmissão é um grande insumo que você tem, né? Porque o seu produto final não é a antena, o seu produto final é a entrega da comunicação. Certo? Se você não tem um streaming de qualidade, tem que trocar. Concordam comigo que você tem um insumo. Eu ia falar coisa aqui, mas não vou falar. Você tem um insumo ruim, péssimo. Você também vai ter uma entrega de produto e serviço ruim, péssimo. Tomem cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Então, fazer essas aquisições, trocas, substituições de insumos dentro do projeto é muito importante. E quando a gente visualiza os nossos gastos de recursos e esforços ao longo do tempo, a gente sempre vai ver, primeiro, iniciação, planejamento. Ponto importante, tá? Aqui é o ciclo de um projeto. Falei que eu não ia abordar, não vou abordar por completo, né? Mas aqui a gente está vendo os ciclos de um projeto. Depois, entrem lá no chat GPT e falem, quero utilizar ciclo de projeto para minha emissora de rádio no projeto tal, tal, tal. Detalhe, o projeto ele vai montar toda a curva ali para você, tá? Mas sempre a gente começa na iniciação, é onde a gente sempre gasta uma fonte relativa de esforços, tá? E recursos, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então, aqui eu gasto bem mais recurso e esforço na iniciação nos primeiros dias, mas logo na sequência eu começo a observar que o meu período e o recurso e o esforço de planejamento, ele é bem superior à iniciação. A execução, eu tenho um gasto de recurso bem maior, só que numa faixa temporal, durante o período de execução. E depois, quando eu entro na parte de monitoramento e controle, não é onde a gente mais gasta esforço e recurso,
Entretanto, se eu não faço essa parte de monitoramento e controle, a minha curva de custo e esforço e recurso de execução, eu sei que está em verde aqui, gente, mas deixa eu ver se eu consigo trocar até para marrom. Vai em vermelho, ó. Se eu não tenho monitoramento e controle, a minha curvinha aqui, ó, de execução, ela vai lá no topo, tá? Ela vai começar a subir. E se eu não tenho uma data de término, o que que acontece? Vai fazer isso aqui, ó. Para sempre. Por isso que tem que ter data de término das coisas. Não pode ir ao esmo sem um planejamento, tá bom? E lá no finalzinho a gente tem um encerramento. Esse encerramento no ciclo de projeto, ele tem um custo relativo, inclusive nos períodos finais ali, principalmente nas entregas, a gente está gastando muito mais com o encerramento do que a própria execução daquele nosso projeto. Sempre visualizando o gerenciamento de projeto. Eu tenho um início, entro dentro do planejamento, é um ciclo, tá? Executo. Para quem conhece o ciclo PDCA é amplamente utilizado dentro das indústrias, né? Um conceito muito utilizado pelo Vicente Falcone, uma das maiores consultorias aí de projetos no Brasil. É como se a gente entrasse num ciclo onde eu planejo, executo. Deu falha na execução, planeja novamente e executa. E entre nesse ciclo, até que a execução esteja 100%. Vá fazendo monitoramento e controle de todos esses processos que estão acontecendo, para depois você entrar no fluxo de fechamento e ter o término do seu projeto. Inclusive, isso está tudo, tá? Esse material que eu estou abordando aqui com vocês está tudo dentro do PMBOK, lá do PMI, na página 40, inclusive, já está até a fonte aqui para vocês. E por último, e não menos importante, visualizando as áreas de conhecimento dentro do PMBOK, que às vezes algum de vocês podem depois querer estudar para poder aplicar dentro da sua emissora, e visualizando os grupos de processo. Aqui a gente está visualizando o ciclo, tá? O ciclo de um projeto. E abaixo a gente visualiza as áreas de conhecimento dentro dos grupos de processos que são utilizados dentro da gestão de um projeto. Integração de projetos, escopo do projeto, tempo do projeto, custo do projeto, qualidade do projeto, recursos humanos do projeto, comunicações do projeto, risco do projeto, aquisições do projeto. Falamos disso há 2 slides anteriores. E dei exemplos disso no dia a dia da sua rádio. No outro lado, a gente está vendo o ciclo. Então, lá dentro da iniciação, integração do projeto é algo que eu vou estar executando em conjunto com a comunicação do projeto. Quando eu entro em planejamento, no segundo ciclo, observem que todas as áreas serão abordadas, todas. Na execução, eu preciso me preocupar com a integração do projeto, qualidade, recursos humanos, comunicação e aquisição do projeto. Durante as etapas de controle, que isso acontece durante toda a execução, a gente só não tem recurso humano e aquisições de projeto. Porque aqui eu estou fazendo o controle. E lá no fechamento, eu tenho integração do projeto e também tenho aquisições do projeto. Felipe, peraí, algo me chamou a atenção. Dentro do planejamento, eu tenho todas as áreas. Sim, planejamento tem todas as áreas. E a integração do projeto, ela acontece durante todo o ciclo. E por que ela acontece durante todo o ciclo? Porque o projeto pode sofrer alteração. E se esse projeto estiver vinculado com outro projeto, e o principal, se esse projeto atrasa, você vai atrasar os outros projetos. Então, essa integração entre os projetos, e dei exemplo de patrocinar um evento, organizar o evento, e lá dentro também tem um estúdio móvel, isso acontece com muita frequência, né, no Brasil. Essa integração do projeto é um ponto que precisa ser observado e notado durante todo o decorrer do projeto ou dos projetos. Ok? Só reforçando mais uma vez com vocês, disponibilizamos para todas as emissoras de rádio do Brasil uma plataforma onde você consegue, inclusive, gerenciar as campanhas que fazem parte de uma entrega
dentro do seu dia a dia. Acessem parceiros.connectmix.com, vai lá, para quem ainda não tem acesso, clica no botãozinho Nova Emissora, preenche o formulário, nossa equipe de suporte e conexão vai fazer autorização do seu acesso, você vai receber o seu login por e-mail. Planejamos uma plataforma 100% voltada para você conseguir visualizar melhor os seus dados, dados musicais, dados publicitários, as campanhas que estão sendo gerenciadas dentro da sua emissora, as campanhas que estão sendo auditadas e, super importante, super importante, todas essas funcionalidades por R$0, está de graça. Nem injeção na testa hoje em dia é de graça, você já tem que pagar para tomar injeção na testa. Então, entrem aqui, parceiros.connectmix e venham fazer parte dessa nossa comunidade, venham fazer parte desse nosso ecossistema para que cada vez mais vocês consigam performar. Se não tem uma boa gestão de projetos, vocês não vão ser a melhor ou uma das melhores emissoras de rádio da sua região. Não tem como, é impossível. É impossível. Fisicamente impossível. E se você não faz uma boa gestão das suas campanhas também, né? As campanhas, inclusive, fazem parte do seu dia a dia, dentro dos seus projetos. E escaneie o QR Code. Venham fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, para que todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, a gente possa estar juntinho aqui, para poder trazer cada vez mais novos conteúdos, conhecimentos, trazer participações especiais, convidados para poder compartilhar também com você, emissora de rádio, as melhores práticas para você utilizar no seu dia a dia. Finalizamos aqui o nosso Connect Rádio 14. Agradeço a presença de cada um de vocês. Desejo um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!